E hoje aconteceu algo que ninguém esperava, Bitcoin chegou a bater abaixo dos 27 mil dólares, porque tivemos um evento com um desfecho inesperado pelo mercado, o mercado americano caindo hoje, um dia de loucura nos mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E vamos lá, né, pessoal? Vamos aí falar do que está acontecendo hoje no mercado, tá? Bem, quem acompanha o mercado deve ter notado que hoje o Bitcoin ele fez um movimento aí que foi um movimento, vamos dizer assim, não foi um movimento gigantesco de queda, né? Foi um movimento aí que chegou a quase 5% de queda. Para o Bitcoin isso não é um movimento de queda muito grande, mas foi um movimento estranho, galera. Bitcoin ali, antes das 3 horas da tarde, ele vinha subindo aí durante o dia, tá? E muitas pessoas estavam até achando que, nossa, agora as coisas vão mudar, né? Às 3 horas da tarde, a gente teve o Fed começando lá, mais um FONC e o Bitcoin despencou. Despencou acompanhando os outros mercados, pessoal, que fizeram exatamente a mesma coisa, tá? A partir das 3 horas da tarde, o S&P 500, as bolsas americanas vinham subindo durante o dia, o mercado se animando ali com a possibilidade do Fed anunciar algum corte de juros, ou talvez que vai cortar juros esse ano, não necessariamente hoje, mas esse ano, e não foi isso que o Fed falou, né? Como eu disse para vocês, pessoal, hoje a gente tinha o dot plot, tá? O gráfico de pontos do Fed, que traria perspectiva ali. E, galera, duas coisas que aconteceram aí que são importantes, eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou comentar aqui sobre o gráfico do Bitcoin, tá? Bem, gráfico do Bitcoin, o que mudou aqui nos últimos dias, pessoal? Gráfico do Bitcoin, ele tá subindo, mas é aquela subida que, como eu já disse para vocês, tá na cara que isso aqui é manipulação, tá na cara que isso aqui é efeito do mercado, mas assim, a gente não tá vendo uma subida forte, galera, não tá vendo uma subida forte, tá? E esse evento de hoje pode ter dado fim a essa tendência, embora não haja nenhum padrão gráfico aqui no Bitcoin, claro, tá? Não dá para fazer uma operação. Galera, eu não tô operando nos últimos dias porque não tem padrão gráfico aqui. Ele tinha rompido para cima uma bandeira de alta nos últimos dias e eu até falei que eu não ia entrar comprado porque antes da reunião do Fed, com esse tanto de coisa acontecendo, não dava para confiar que o mercado ia, né? E agora parece que o mercado está desfazendo. Assim, galera, sinceramente, não consigo ver nenhum padrão gráfico aqui, tá? Por isso que, por enquanto, eu não montei a operação, mas se o Bitcoin ameaçar romper para baixo essa região de suporte aqui dos, vamos ver, região ali dos 26.800 dólares, tá? Que é uma região clara aí de suporte e resistência, eu pretendo montar uma posição vendida, tá? Então fiquem ligados aí na área de comunidades, fiquem ligados aqui no canal, porque vendo uma oportunidade, eu vou aqui estar montando uma posição vendida no Bitcoin. Por enquanto ainda não montei, estou aguardando aqui para ver se alguma coisa se encaixa nos meus setups, porque não está vendo, tá? O mercado está bem estranho, ele está se movimentando muito mais com base em dados aí que ocorrem, né? E galera, vamos então falar do que movimentou tudo hoje. Bem, pessoal, só para contextualizar, nas últimas semanas, muitos de vocês já devem saber que a gente está tendo uma crise bancária nos Estados Unidos, vários bancos regionais aí à beira da insolvência, e isso fez com que uma semana atrás, galera, e até ontem, muitos agentes do mercado estivessem discutindo que o Fed deveria anunciar a redução de juros esse ano e talvez nessa reunião de hoje, tá? Eu vi alguns comentaristas na Bloomberg, que é a mídia do mercado mais respeitada, dizendo que existia a possibilidade do Fed cortar juros hoje. E galera, ele não cortou, tá? Ele deu um aumento de 0,25 como esperado e, pasmem pessoal, pasmem, tá? O Jerome Powell, presidente do Banco Central, lá no gráfico de pontos, não só ele, mas a equipe, colocou que a perspectiva ainda é de Fed Funds final de ciclo em 5,10, tá? Ou seja, a gente teve essa alta hoje de 0,25 e na próxima reunião devemos ter mais uma alta de 0,25. Então o aperto monetário ele não acabou, tá? Então isso aí eu acho que assustou os mercados, porque o mercado, galera, tava nessa narrativa aqui, tá? Que com a inflação, mesmo com a inflação, o Fed deve desistir de continuar subindo os juros, que esse aperto monetário está causando efeito, está quebrando o banco, o Fed vai ter que começar a cortar juros
para não deixar um colapso financeiro acontecer. Até o Elon Musk falou isso nos últimos dias, galera. O Elon Musk falou que acha que o Fed devia cortar 0,5% na taxa de juros, né? Então, assim, tá todo mundo na expectativa, todo mundo ansioso pro Fed fazer isso para evitar um colapso, mas, apesar dos pesares, o Fed continua a perspectiva dele, tá? E outra coisa, galera, que foi importante que o Fed sinalizou hoje, tá? Muita gente, na verdade, o mercado vem especulando que o Banco Central dos Estados Unidos, ele não vai conseguir manter esses juros altos durante todo o ano de 2023. E o mercado continua apostando, mesmo depois da reunião, que o Fed vai cortar juros ainda esse ano, tá? Que as taxas de juros vão começar a baixar. E hoje, galera, inclusive, tá? Um ex-vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele falou numa entrevista que, na visão dele, não vai ter corte de juros nos Estados Unidos esse ano. Tá? Não vai ter, porque a inflação está alta, a inflação precisa cair. Enquanto a inflação não cair, não pode discutir corte de juros, tá? Então, assim, galera, a gente está vendo de novo o mercado apostando aqui contra o Fed, o mercado achando que o Fed vai cortar os juros por causa da economia, né? O mercado ansioso, várias pessoas aí no mercado ansiosas, fazendo pressão até em cima do Fed para ele cortar os juros, mas ele não falou isso, tá? Uma coisa interessante, galera, que aconteceu nessa reunião de hoje, nesse pronunciamento de hoje do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, foi que pela primeira vez ele demonstrou preocupação, pelo menos é o que eu entendi, tá? Ele demonstrou preocupação com a atividade econômica. Eles estão especulando que com esse aperto monetário aí pode ser que a economia comece a sentir, tá? Ele falou sobre isso. Ele falou, inclusive, galera, que os membros do Fed chegaram a discutir entre eles a possibilidade de fazer aí um corte de juros hoje, nessa reunião de hoje. Eles chegaram a discutir essas coisas, chegaram a discutir corte de juros esse ano. Não que eles falaram o que ia fazer, galera, mas eles já chegaram a falar sobre essas coisas, tá? Então, assim, tá ficando nítido que dessa vez, pela primeira vez aí desde 2021, o Jerome Powell se sensibilizou com a atividade econômica, ele está preocupado com a atividade econômica, mas, ao mesmo tempo, eles vão continuar combatendo a inflação, tá? Então, assim, por um lado, galera, assustou um pouco os mercados e, na minha visão, o mercado até mudou de narrativa, né? Porque o mercado estava naquela narrativa de que o Fed ia combater a inflação e de que dado ruim para a economia era dado bom para o mercado, porque mostrava que a economia estava caindo, a inflação estava caindo. Só que o que aconteceu dessa vez é que parece que o mercado se assustou quando viu que até mesmo o Jerome Powell mudou aí de postura e está mais preocupado com a atividade econômica. E se a atividade econômica cai, SP500 bolsas tendem a cair, tá? Então isso assustou o mercado. E o mercado agora está na narrativa aí da recessão, do medo da diminuição do ritmo da atividade econômica. E, pelo que eu entendi dessa reunião de hoje, vamos ter mais uma alta de juros e tá? Isso aí era para ter animado os mercados, mas na minha visão não tem como animar os mercados nessa situação, tá? Se os juros ele chegar ali a 5,10, 5,25 e ficar durante todo o ano de 2022, a gente pode ter mais problemas não só no sistema financeiro, mas na economia real. Então, um aperto de crédito muito grande, que até o Jerome Powell comentou sobre isso, que eles estão preocupados com essa situação, mas que a inflação não dá muitas oportunidades, não dá muitas opções para eles, né? Eles precisam combater essa inflação. Se eles fizessem o que vários economistas estavam falando por aí, de de cortar juros hoje com a inflação nesse nível, não economistas, mas pessoas do mercado, até o Elon Musk mesmo, eles estariam acabando com o dólar, tá? Essa é a verdade. Parece coisa de teoria da conspiração, mas não é, galera. Se eles deixam a inflação no dólar ficar rodando a 5, 6, 7, 10% ao ano aí por 3 anos, a credibilidade do dólar vai embora, tá? O dólar é a reserva mundial, ele é a moeda mais usada porque ela tem uma estabilidade, tem uma segurança. Agora, se ela começa a se desvalorizar, realmente essa narrativa do fim do dólar, ela começa a fazer sentido, tá? Então eles têm que tomar cuidado com isso, galera. Ele não tá protegendo só o consumidor americano da inflação, a economia americana, ele está protegendo o dólar, tá? Eles têm que tomar cuidado com isso para evitar um problema de maiores dimensões aí para o mundo, tá? Para o mundo, porque o dólar é a moeda de reserva mundial, é a moeda usada por todos os países para fazer negócios,
muitos países guardam dólares nos seus cofres, né? Então, eles têm que tentar manter isso, tá? Eles não podem simplesmente abdicar desse combate. E do sistema bancário, eles vão continuar ali tentando evitar um colapso da forma como evitaram, né? Eles vão tentar ajudar os bancos ali, o que é um pouco assustador, assim, né? Porque, na verdade, o que a gente está vendo é o banco vai lá, faz negócios ruins, faz uma má gestão dos recursos, dos fundos ali de clientes que estão ali dentro do banco, né, e acaba ficando sem, aplica em coisas ali que não dão retorno, se arrisca demais, e quando o banco quebra, ele vai lá para o Banco Central americano, para o Banco Central da Suíça, e o Banco Central ele vai, tira dinheiro público lá, imprime mais dinheiro, ou usa dinheiro de outros fundos públicos para ajudar os bancos, né? É maravilhoso. A gente vê, por exemplo, a FTX e a outros projetos aí, Terra Luna, projetos do mercado cripto, quando eles quebram, galera, quebrou, tá? Ninguém ajuda, mas a vantagem dos bancos é isso, tá? Ser banco deve ser uma das melhores coisas do mundo, né? Você tá com o dinheiro de um monte de gente lá, se você faz investimentos ruins, você quebra, você vai lá, o Banco Central te ajuda. Se você faz investimentos bons, você ganha dinheiro, tá? É maravilhoso, assim. É algo até estranho, mas isso, na verdade, eu penso que é um mundo muito acostumado com a liquidez, tá? Como que isso vai bater no Bitcoin, galera? Galera, a gente tem que lembrar o seguinte, o Bitcoin está convivendo com o nível de juros mais alto de toda a sua história, tá? Aqui, galera, é quando o Bitcoin começou a ser negociado, lá por volta de 2011, tá? Bitcoin começou a ser negociado, taxa de juros naquela época estava ali na casa de quase zero, tá? A taxa de juros dos Estados Unidos estava próxima de zero, na banda entre 25 e zero, e ficou ali durante a maior parte do tempo do Bitcoin nessa faixa, né? E no momento ali em que a gente teve o bear market de 2018, 2019, foi o momento em que as taxas de juros estiveram mais altas, ali na casa dos 2,5% lá nos Estados Unidos, e agora ela chegou a 5%. Tá? O Bitcoin nunca conviveu com uma taxa de juros de 5%. E, galera, as pessoas acham que é assim, né? Ah, subiu os juros hoje, vai causar um problema no mercado hoje. Não, não é assim que funciona, tá? Os juros começam a subir, isso começa a ter efeitos na economia, isso começa a ter efeitos na liquidez, e a gente já está vendo aí saques no mercado de criptomoedas. Mostrei há poucos dias dados aí que indicam que está havendo tá saindo dinheiro do mercado, a liquidez vai diminuindo, e eu não consigo ver potencial de valorização do Bitcoin com essa taxa de juros nesse nível, tá? E sabendo que ela vai subir ainda mais um pouco na próxima reunião, né? Então a gente está falando aí de algo que nunca aconteceu na história do Bitcoin, nunca aconteceu. A gente está falando de um nível de aperto monetário que nunca existiu, tá? E agora a gente está vivendo isso e, galera, eu vejo muito perigo aqui no mercado de criptomoedas e principalmente para as altcoins, tá? E o pessoal fica falando, né, Tainan, você fala isso porque você não está comprado, porque você perdeu lá na FTX e tá ressentido aí, não quer que o Bitcoin suba porque você não vai ganhar. Gente, nada a ver, tá? Primeiro, que eu vou falar com vocês uma coisa aqui que eu falei ontem e repito, não canso de repetir, tá? O Bitcoin ele não vai me deixar rico. Eu sei disso. O Bitcoin sozinho, comprar Bitcoin para vender mais caro, eu sei que a possibilidade de eu ficar rico é baixa, tá? O Bitcoin, galera, ele não vai para $1 milhão facilmente. Para isso acontecer, ele teria que ter um market cap maior do que o ouro. Tá? A gente está falando de algo aí que é surreal hoje. E se ele for, vamos supor que eu compro o Bitcoin aqui a $28 mil, né? Quanto que eu precisaria comprar a $28 mil para conseguir 1 milhão aqui se ele fosse para 65 mil, 60 mil, 69 mil? Eu precisaria de comprar pelo menos uns 500, 400 mil dólares, tá? Eu não tenho isso. Eu tô longe de ter isso, muito longe hoje, tá? Nesse momento, não tem. Então, não faz sentido, galera. Para mim, o interessante, o que eu olho, são altcoins, tá? Altcoins, para mim, no momento aí em que a gente tiver o final desse ciclo de aperto monetário, é o que pode dar oportunidade. Mostrar aqui para vocês um exemplo de uma altcoin que subiu bastante, galera. A ADA Cardano, tá? Ela chegou ali em 2020... a valer ali na casa dos 3 centavos, depois chegou a valer mais de 3 dólares, galera. Foi uma subida aí de 11.000%. Outra altcoin aí que fez algo parecido, tá? A BNB, né? Não sei se vocês acompanharam na época a BNB, a Binance Coin, ela chegou a subir ali de 2020 até 2021,
Mais de 7.000%, tá? Isso aqui é mais de 70 vezes, galera. Quem sobe, quem dá dinheiro mesmo, quem transforma vidas, quem eu vi enriquecer no mercado, foram pessoas que investiram em altcoins, tá? Não foram pessoas que compraram o Bitcoin em 2020. Não, porque, olha isso, beleza, foi uma valorização fenomenal aqui, né? O Bitcoin saiu de 10 mil ali para chegar a bater ali 69 mil. Quem conseguiu comprar aqui na casa dos 10 mil se deu muito bem, é 5 vezes, né? Então, só que isso aqui, se uma pessoa comprou, vamos supor, tá? Vamos dar um exemplo, 10 mil reais de Bitcoin ali a 10 mil dólares, vendeu ali nos 65 mil, esses 10 mil viraram 50 mil. É um bom dinheiro, não dá para negar. Mas vamos ser sinceros, dá para mudar de vida completamente com 50 mil? Não. Hoje em dia no Brasil você não compra nem um carro novo com 50 mil. Um apartamento, nem pensar. Apartamento no Brasil, na maior parte dos lugares, os mais baratos estão na casa aí dos 200 mil. Então, assim, você não vai mudar de vida, não vai ser algo que vai fazer uma diferença tão grande na sua vida a ponto de você não precisar trabalhar mais, por exemplo, a ponto de você se aposentar. Não é, tá, gente? Então, essa que é a minha visão. Eu penso que o Bitcoin para hold, comprar agora, eu acho que assim, é quase um cassino, tá? Você pode comprar e ele subir e lá para 60 mil e você ganha 100%. Ou ele pode cair lá para 15 e você perde 50%. Então, assim, cara, é cassino, tá? Isso aqui é cassino, não é um negócio assim que vai te dar um retorno muito maior do que o que você pode perder. Tá? É algo que, nesse contexto de taxa de juros alta, é bem complicado, tá? E, galera, para amanhã, tá? Aqui que a gente tem. Amanhã a gente tem às 9 horas da manhã licença de construção civil, às 9h30 pedidos iniciais de seguro-desemprego e às 11 horas venda de casas novas, tá? Durante a manhã a gente pode ter alguma volatilidade em função desses dados e para essa semana, na sexta-feira, a gente tem núcleo de pedido de bens duráveis, tá? Às 9h30. Então, horário das 9h30, 9h30, 11 horas da manhã, a gente pode ter alguma volatilidade, mas o mais importante da semana já foi, que foi essa reunião de hoje, beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima quarta-feira, uma ótima super quarta, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!